E aí, senhores, como vocês estão? Então, seguindo a temática lá do Instagram, estou fazendo agora o vídeo para o YouTube. Se você não segue, tá lá, @NOR084 é o meu Instagram e o @combate moderno é onde eu coloco os infogramas que é para todo mundo ficar bem consciente daquilo que está acontecendo e o assunto do dia, né? Então, 5 opções de resposta. Quais são elas? Obediência, desescalada, intimidação, fuga ou luta. São essas 5 opções de resposta. Quando você está num conflito, as 5 opções vai estar lá bem característica, são as que os indivíduos fazem. Dificilmente vai ter outras, né? Elas já são bem definidas dentro de um contexto de, como vou dizer, dentro de um contexto literário e estudo social, né? Só que dentro dessas características, né, essas respostas, a escalada eu acho a mais complexa, a mais difícil e a mais inteligente, né? Então, a desescalada, ela parte da premissa que você vai conseguir entender o que está acontecendo, quem são os envolvidos, o que está acontecendo, o que você pode fazer, quem pode lhe ajudar. Essas são as características de que você consegue observar para poder iniciar uma desescalada. As estratégias vão ser possíveis de acordo com o que você tem de conhecimento sobre os indivíduos envolvidos, né? Então, como eu contei lá no Instagram, a primeira vez que eu escutei sobre a desescalada foi no desenho animado, onde Ciclope do X-Men, ele fala assim, vamos desescalar, você para cá, você para lá, você para outro seu canto, vamos separá-los para iniciar uma desescalada. Cara, como eu disse lá no vídeo do Instagram, é de uma inteligência de general. E aí, para o indivíduo conseguir ver isso, né, ver a possibilidade da desescalada, ele em si, ele tem que ter uma consciência situacional, né? Ah, mas eu vi que é fulano e fulano envolvido, eu vi que está acontecendo isso. Isso aí todo mundo vai conseguir ver. Isso aí é na cara, todo mundo vai conseguir ver. Porém, você, além de conseguir ver isso, você tem que estar montando na sua cabeça um quadro de resposta. Esse quadro de resposta vem uma série de fatores, uma série de coisas que você pode fazer para que isso não aconteça, né? Para você conseguir executar essa desescalada. Dividir indivíduos é uma primícia principal, né? Procurar quem lhe ajude com consciência, né? A pessoa tem que participar do mesmo envolvimento que você. Você tem que conseguir transportar para ela, comunicar para ela, às vezes verbalmente ou não verbalmente. A postura ajuda muito o indivíduo. Separar as pessoas, como eu já disse, e começar a negociar com elas para que elas desistam. Então esse é um dos processos mais comuns, né? Via de regra, todos tentam fazer isso e fazer com que eles desistam, né? Argumentações partindo daquilo que você conhece sobre o indivíduo. Quando não é possível, cara, quando não é possível, é um problema mais sério ainda. Você tem que o outro indivíduo já tem que estar, ou outra indivídua já tem que estar bem longe para que ele já olhe com aquilo com uma coisa, não, está muito longe agora, não dá mais para fazer tudo aquilo que eu quero. Então, quando não é possível, é quando um dos indivíduos acredita que pode vencer o combate ou o conflito. Então, essa é a parte mais difícil. Se você não conseguir botar na cabeça dele que, mesmo que ele vença, né, ele pode ter consequências
ruins para ele, você vai continuar na peleja, ele vai continuar acreditando, ele vai continuar sendo agressivo e pode partir para agressão generalizada, né? Tipo assim, ele não vê mais um alvo. Ele é aquele que acredita nisso, que pode fazer isso, ele vai agredir a todos que ele vai encarar como que está sendo contra ele, né? Então, o processo da desescalada é um processo perigoso, né? É um processo delicado. Você tem que ter esses níveis de conhecimento sobre o indivíduo, sobre o acontecimento, sobre o local, sobre quem pode lhe ajudar. Então, precisa de muita inteligência para fazer isso. É um resumo bem... Eu estou fazendo um resumo para que você procure ver mais sobre isso. Se você for fazer uma análise disso sobre o período contemporâneo, geralmente você vai ver essa pessoa que faz a desescalada como aquele cara de deixa disso, vamos parar com isso, vocês não são mais criança, né? Então, essa atitude dessa pessoa é um processo de desescalada. Só que, tipo, você não pode fazer a desescalada, como vou dizer, minimizando? Não, inferiorizando ambos. E quando você inferioriza ambos, você acaba fazendo com que que tem o ego mais frágil comece a se irritar mais. Então essa parte do não, vamos deixar com isso, cara. Você tem que botar os dois lá em cima, com o pé de igualdade lá em cima. Vocês são pessoas muito boas, vocês são pessoas muito fortes. Atentem com a inteligência de vocês são melhor que isso. Essa parte da consciência de que você tem que botar os dois para cima. Às vezes o cara quer fazer o homem ou a mulher quer fazer uma desescalada, e aí o que está sendo, vamos botar assim, o que está sendo humilhado, entre aspas, começa a inferiorizar fulano que fez algo errado e superiorizar o outro. Aí esse outro que já tem um ego estabilizado vai aumentar o ego e vai achar que pode fazer outras coisas com o indivíduo. Então o processo de desescalada, ele não parte do princípio de desigualdade. Você tem que botar os dois em pé de igualdade e afastá-los para que não haja o... Você precisa conseguir também identificar os danos de terceiros. O que sua mãe vai pensar disso que você está fazendo? O que seu pai vai pensar disso? Pense na sua avó que está ali, olhando para vocês e vendo que isso está acontecendo. Então, essas são as coisas que uma pessoa que entende o processo da desescalada tem que ter como argumento fixo já. É saber que o indivíduo precisa de, vamos dizer assim, apelo emotivo para que não transcorra, não aumente o processo. Via de regra, os processos da desescalada, ele não envolve tanto atos físicos, são atos mais mentais. Então, dentro do combate moderno, uma das coisas que você pode fazer, uma das coisas da primícia, é evitar o combate. Fatalmente, o que a desescalada não é? A desescalada não é a fuga, não é a intimidação, né? Que como eu falei no início, você tem a obediência, a submissão, a desescalada, a intimidação, a fuga e a luta. A intimidação e a fuga não deve ser usada na desescalada. Você não pode fazer intimidação. Diferente de dizer o que sua mãe vai pensar disso, o cara dizer, se você der nele, eu dou em você também. Você está entendendo? Você não pode fazer isso. Esse não é um processo de inteligência. Esse é um processo de minimização, de diminuição da pessoa. A intimidação é quando já o processo do cara que faz a negociação, né? Geralmente nos filmes você vê o cara dizendo, chame um negociador, né? Esse negociador é o cara que quer evitar o conflito e danos secundários. Se você for pegar para cenas de filmes, para cenas de, não vou dizer, geralmente cenas de filmes, né? Cenas de simulação de roubos a bancos e tudo mais, sempre tem o dano colateral que são as pessoas que estão ali feitas de refém, né? E aí o negociador, ou o cara que vai lá para estabelecer o segundo passo,
né? A segunda opção, que é a desescalada, ele vai para você negociar, ele vai para falar argumentos. E aí, se você olhar, eu não lembro o nome do filme agora, como é o nome dele, quase todo filme como é o nome dele, quem são os familiares dele, se ele tem traumas psicológicos, para você não fazer gatilhos mentais, né? Tipo, você diz assim, não sei o que, seu pai. Aí o cara, se eu tenho ódio do meu pai e tal, pronto. Você precisa conhecer o indivíduo. Então, das características, das opções de resposta, a pessoa que faz a desescalada tem que ser a pessoa mais, tipo, foda. A palavra não é bem essa, né? Mas é o cara que tem mais estudos sobre a consciência humana, sobre aquelas coisas que ele não pode dizer. Diferente da intimidação, qualquer mané da esquina faz uma intimidação para ver qual é a sua resposta. Qualquer mané. Ou qualquer mané também pode fazer a fuga. Ou qualquer pessoa que acha que vai ganhar qualquer combate pode fazer a luta, né? O conflito ou a luta, que seria a última resposta. Note que na sequência, a luta é a última resposta. Então, para que você chegue, para que você não chegue na luta, você tem que ter toda essa... Que a submissão é a primeira resposta. A submissão parte do princípio que você está conseguindo identificar que é impossível lutar. Certo? Então ele vai ter a obediência, o cara vai lá, não, tá certo, não, beleza e tal, não sei o quê. Essa é a submissão. É você saber que está sendo alvo de alguma coisa e não, tudo bem, vamos lá, para frente, não sei o quê. E a negociação é quando você está de fora do conflito, mas que você quer fazer a desescalada, que é você fazer aquela coisa de impedir que venha um aumento progressivo de alguma coisa, né? Tipo, a intimidação, depois se o cara se sentir intimidado, o cara pode fugir, ou se o cara se sentir intimidado, ele pode vir e combater você. E é tudo que você não quer numa defesa pessoal. Por quê? Porque se você já partir direto pular essas etapas, que essas etapas são muito rápidas dentro de uma abordagem, dentro de um conflito, né? Se partir direto para a última, você tem que estar bem treinado, você tem que estar bem fisicamente, você tem que lembrar que se você estiver acompanhado, aquelas pessoas que estão acompanhadas de você podem sofrer danos também. Por isso que a desescalada tem que ser uma coisa bem estudada, bem elaborada por todos. Tanto aquele que está no meio do conflito, e aí você consegue, mesmo sendo um dos alvos do conflito, fazer uma desescalada e tentar fazer aquela negociação para que evite uma intimidação posterior, ou uma fuga sua, ou uma fuga dele, né? Porque se você for olhar na intimidação, talvez ela pule da fuga direto para o conflito. E se você olhar para a fuga, talvez a fuga vire um conflito posterior. Por quê? Porque o cara vai fugir hoje e ele pode tentar voltar a pegar você em outro momento. Então, a desescalada precisa de muita inteligência, precisa acalmar os ânimos na mesma hora e precisa de, como eu falei lá no outro vídeo, precisa de uma mente de general, de saber organizar tudo na sua mente, ler o padrão da pessoa, ler o padrão dos indivíduos que estão próximos para que não aconteça nada de errado. Era isso, meus amigos. Forte abraço a todos. Sucesso.